Olá, lernistas! Tudo bem? Eu sou o pastor Márcio Martins e se você está aqui é porque você, além de ser um lernista, também está querendo ser um helenista. Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do capítulo 5, onde nós vamos estudar os artigos do grego com mais detalhes. Nós já aprendemos o que são os casos, o dativo e o acusativo nesse capítulo. Agora nós vamos entender como os artigos ajudam a identificar esses casos de forma mais prática. Então, prepare-se, pega seu caderno, anote, várias coisas nós vamos aprender aqui nessa aula. Não deixe de fazer os exercícios, obviamente, que estão disponibilizados lá no Classroom. Hoje nós vamos montar a base para reconhecer os casos das palavras do Novo Testamento. Como você pode observar nessa tela, nós vemos aí, eu fiz uma comparação entre o inglês, o português e o grego. No inglês temos apenas um artigo definido, o the. Ele serve tanto para gênero e número. No português, nós já precisamos de 4 palavras para identificar tanto o plural quanto o gênero, o, os, a, as. E no grego, você sabe quantos artigos nós temos no grego? Nessa aula nós vamos falar sobre a quantidade de artigos que temos no grego e eu creio que você vai se surpreender com a quantidade que é muito maior do que no português. Os artigos em grego são fundamentais para identificar o gênero, o número e o caso dos substantivos. Podemos dizer que no grego os artigos são como chaves ou etiquetas gramaticais. Eles mudam de forma para acompanhar o substantivo e mostram de forma precisa 3 coisas: o gênero masculino, feminino ou neutro, o número, singular ou plural, e o caso, nominativo, genitivo, dativo ou acusativo. Assim como uma etiqueta identifica o nome e a função de um objeto, o artigo identifica o papel do substantivo na frase. Ele mostra se aquela palavra é o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto ou o possuidor. Aqui está uma tabela completa dos artigos gregos. Veja que o artigo muda a sua forma para indicar quem faz a ação, de quem é algo, para quem algo é feito ou quem recebe a ação. Talvez você não imaginasse que no grego tivesse tantos artigos. O grego tem 24 formas de artigos, mas apenas 16 delas são únicas, porque algumas se repetem. Então, à primeira vista, o grego pode parecer complicado, né? Afinal, tem 24 formas diferentes de artigo. No inglês temos uma, no português temos 4. Agora, no grego, 24 formas, 16 únicas. Parece um pouco complicado. Mas a boa notícia é que essa quantidade enorme de artigo vai nos ajudar a identificar os casos com mais precisão. E, além do mais, a estrutura dos artigos é muito lógica, por isso apresentei essa tabela. Você pode memorizar essa tabela e certamente isso vai te ajudar a entender o texto bíblico mais fácil. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente na questão ali das repetições. Nós vamos voltar na tabela logo mais. Você pode observar que no genitivo plural os artigos são idênticos para todos os gêneros. Isso é uma boa notícia, né? Você já sabe que no genitivo plural todos têm a mesma forma. Por isso que diminui um pouco ali a quantidade dos 24, das 24 formas. Então, é uma observação muito importante. Entre
todas as variações dos artigos, existe uma forma que é idêntica no masculino, feminino e neutro, que é o genitivo plural. Obviamente, isso facilita muito na leitura, mas também exige mais atenção, né? O contexto é que vai indicar o gênero do substantivo. Voltando à nossa tabela dos artigos, aqui nós temos uma visão geral de todos eles, né? O singular, plural, os três gêneros masculino, feminino e neutro. Podemos dizer que essa é a tabela principal que serve como referência para todo o restante do curso. Então, se você vai escolher memorizar uma tabela, eu diria que essa é uma das que você precisa memorizar. Nela você pode observar os 4 casos, vai te ajudar então a memorizar. Isso vai te ajudar a memorizar os casos, nominativo, genitivo, dativo e acusativo, e perceber como o grego é organizado de forma lógica e coerente. Então, cada linha representa aí um caso e cada coluna mostra o gênero e o número. A partir de agora, eu vou dar um zoom aí em cada caso para que possamos entender melhor o funcionamento. E o motivo do zoom é porque fica muito mais fácil identificar os sinais colocados nos artigos gregos. Então vai ficar mais fácil para a leitura e também perceber quando tem aquele iota subscrito, que às vezes fica muito pequeno na tela. Então vamos para o primeiro, o nominativo. Nós vamos ver o singular e o plural do nominativo. Temos aqui os artigos no nominativo. No masculino temos ro e roi, singular e plural. No feminino, re e rai. E no neutro, to e tá. Como já falamos nas aulas anteriores, o nominativo é o caso do sujeito, aquele que pratica a ação. Esses artigos aparecem em praticamente todas as passagens do Novo Testamento, porque todo texto precisa de um sujeito. Aqui nós percebemos a importância de memorizar os artigos, porque nós já vamos identificar o sujeito nas frases. Lembre-se, o nominativo identifica quem faz a ação e normalmente é o ponto de partida da frase. Lendo a tabela mais uma vez, nós temos ro, o, re, a, to, significa tanto o quanto a, porque é neutro. Então a palavra em português não vai ser neutro, o substantivo em português não vai ser neutro, ou você vai colocar o ou o a, mas no grego vai aparecer como to. E no plural nós temos roi, rai e tá. Aqui dá para observar o espírito áspero e está na segunda letra aí do ditongo, mas você lê roi e rai. Então o roi seria os, rai, as e o tá seria os e as, porque é neutro. Vai depender da palavra que você vai escolher na hora da tradução. Próximo. Tu, tes, tu. Então, no singular, no masculino, tu. E aí eu coloquei a tradução como de ou do, porque vai depender muito da nossa palavra em português. Mas o tu, ele pode ser também o neutro. Então é por isso que aqui essa repetição que diminui a quantidade de formas, né? São 24 formas do antigo, mas só 16 por causa principalmente do genitivo que tem essas repetições. Então o tu, ele serve tanto para o masculino, que significa de ou do, e no caso do neutro, o tu ele pode significar de, do ou da. Vai depender da palavra, se vai ser masculina ou feminina, ou no nosso caso, às vezes a gente usa o de na tradução. Um exemplo aí do de, né? Nós vamos, que é uma palavra masculina
tu, teu, vai ser de Deus. Não vamos traduzir como do Deus, a gente fala de Deus. Então é um exemplo aí para entender, porque às vezes traduz como de ou como do. Agora, no plural, nós temos ton, ton e ton. Já foi observado isso daí no slide anterior e o contexto que vai determinar se vai ser de, dos, de, das ou dos ou das. No neutro não tem como colocar des, né? Porque não existe no português. Apenas teremos a tradução dos e das no neutro. Agora, no masculino tem o de e no feminino também tem o de. Próximo slide. Aqui nós temos o dativo. No singular, toy, tei, toy. Lembra que eu falei o motivo de ter o zoom é para você perceber esse outra subscrito. Então, no dativo nós temos isso no singular, que a tradução é ao, e nós vamos ver o motivo, mas é por causa que o dativo ele exige preposição, então nós temos aí a preposição a mais o artigo o. Então não tem uma fusão, nós temos uma junção do artigo com a preposição a, por isso ao. Então quando você vir no texto o toy e for uma palavra, um substantivo masculino, então a tradução geralmente é ao. No feminino, nós temos o acento grave para marcar o fenômeno chamado de crase, porque nós temos aí uma preposição a e o artigo feminino a. Para não falar a, houve esse fenômeno aí de fusão e coloca-se o acento grave. O nome do acento não é crase, o nome do acento é grave, para marcar a crase, que é o fenômeno. Então, todas as vezes que for uma palavra feminina. Por isso que a regra no português é que a crase ela vem apenas antes de palavras femininas, porque é um artigo feminino, preposição mais artigo feminino. Então, só repetindo aí, né, no singular, toy, tei, toy. No plural, toys, tais e toys. Falando um pouco mais sobre o dativo, ele é o caso do objeto indireto, o destinatário da ação. Nós temos esses três, o toy, o tei e o toy. No plural, nós temos o toys, o tais e o toys. Então, percebe que aqui no dativo também temos algumas repetições. E ele indica para quem algo é feito ou quem recebe o benefício da ação. O dativo responde a perguntas como a quem, para quem ou em favor de quem. Agora vamos ver os artigos aí no acusativo. O acusativo é o que indica o objeto direto. Então, para a gente lembrar a diferença entre acusativo e dativo, eu costumo brincar falando que o acusativo ele é alguém que acusa, então ele vai direto, né? Quem acusa vai direto ao ponto. Então, ele não é indireto, ele é direto, ele acusa diretamente. Então, o acusativo que indica o objeto direto, aquilo que recebe a ação do verbo. Então, no singular, nós temos ton, ten e to. E no plural, tus, tas e tá. Agora, observe que nesse caso ele não tem o fenômeno crase, não tem o acento grave. Note o final ni, que é a marca clássica do acusativo. Ton tem um ni no final, ten tem um ni no final. Isso aí é a marca do acusativo. Por exemplo, um exemplo seria ton antropon, terminando aí com ni. Nesse caso aqui, ele é bem fácil de ser identificado. Se por um acaso o artigo não estiver junto com o substantivo, mas com essa terminação, você já sabe que ele é do acusativo. Por isso que é importante saber as terminações e as formas dos artigos, porque você vai entender que aquele
substantivo ali, ele é de um determinado caso, porque você sabe o caso do artigo. Agora vamos praticar. Uma das coisas que eu quero fazer nesse curso é sempre mostrar na Bíblia tudo isso que nós acabamos de ver. Então, nós acabamos de ver os artigos tanto no singular e no plural, e agora é hora de olhar em alguns versículos. Vamos pegar só pequenas frases de versículos, né? Ver alguns exemplos práticos onde os artigos aparecem nesses versículos ou nessas frases. E assim vamos identificar os casos diretamente no texto bíblico. Lembre-se, os artigos são as pistas visuais que nos ajudam a entender o papel de cada palavra. Começando pelo nominativo, 1 João 4,8. Ho theos agape estin. Mateus 4,4. Ho anthropos u zetsetai. E João 14,28. Ho pater meison mu estin. Em 1 João 4,8, essa frase ho theos agape estin significa Deus é amor. O artigo ho acompanha o substantivo masculino theos. Obviamente, ambos estão no nominativo masculino singular. Esse é o caso mais básico, o ponto de partida da frase. E aqui o artigo identifica claramente o sujeito. Nessa segunda frase de Mateus 4,4, ho anthropos u zetsetai, o homem não verá, temos um exemplo padrão, ho anthropos. O artigo e o substantivo no nominativo. Em João 14,28, ho pater meison mu estin, o pai é maior do que eu. O artigo ho marca novamente o sujeito da oração. Mesmo que, já falamos isso várias vezes, mas é válido repetir, mesmo que a posição da palavra mude, o nominativo sempre mostra quem faz a ação. Agora vamos para o genitivo. Em Romanos 3,23, tes doxen tu theu, da glória de Deus. Temos dois artigos, tes, feminino, e tu, masculino, ambos no genitivo singular, mostrando a quem a glória pertence. Olha aí a importância dos artigos. Nessa pequena frase, a glória de Deus, nós temos aí os dois artigos. Se você memoriza aquela tabela e sabe que esse é o caso do genitivo, obviamente você vai conseguir traduzir essa frase sem problemas. Uma coisa que temos que lembrar sempre é que o genitivo responde à pergunta de quem ou de que. Em Mateus 26:28, peripolon ton, por muitos dos. Temos o genitivo plural, indicando relação e procedência. Em Lucas 1,42, ro cartos tes coilia su, o fruto do teu ventre. Algumas traduções dizem o fruto do vosso ventre. O artigo tes mostra a origem, o ventre de quem vem o fruto. Sempre que você lê algo de Deus, da glória, você estará diante do genitivo. Vamos agora ao dativo. O caso do objeto indireto. Lembra que o acusativo é aquele que acusa, mas esse aqui não. Ele é indireto. O dativo, ele é indireto. É aquele que recebe a ação de forma indireta. Veja em Mateus 22:21. Dunai doxen toi theoi. Dar glória
a Deus. O artigo toi e o substantivo theoi estão no dativo masculino singular, mostrando para quem a glória é dada, ao Senhor. Em Lucas 24:25, tauta en tois profetais gegrapitai. Estas coisas estão escritas nos profetas. Aqui o artigo tois mostra o local ou o contexto nos profetas. E novamente em Mateus 22:21, apódote un ta Caesaros Caesari. A César o que é de César. É só essa frase, né? A famosa frase aí, dai a César o que é de César. O que nós temos aqui, a César o que é de César. O nome Caesari, no dativo, indica a quem a ação é direcionada. O dativo é o caso da relação, da entrega e da comunhão. Tudo o que é feito para alguém está no dativo. E por fim, o acusativo, o caso do objeto direto, aquele que acusa diretamente. Aquele que, em outras palavras, aquele que recebe a ação do verbo. Em Marcos 8:24, blepo tus antropos, vejo os homens. O artigo tus e o substantivo antropos estão no acusativo plural masculino. No famoso versículo João 3,16, temos edoken, ton hion, ton monogene, deu o seu filho unigênito. Temos dois artigos ton, ambos no acusativo, mostrando o alvo direto da ação de dar. Em João 14:13, ton patera en toi onomati mu, o pai em meu nome. Nessa frase vemos ton patera, acusativo, e toi onomati, dativo, juntos revelando a relação entre ação direta e contexto. O acusativo é o caso da ação completa. Ele mostra quem ou o que foi afetado diretamente pelo verbo. Esses 3 versículos aqui a gente consegue identificar aqueles níveis de dificuldades que eu tenho colocado na aula, que eu coloquei na aula anterior. Quando nós vemos o tus antropus, é o nível 1. Obviamente, você vê o final ali do artigo final do substantivo, você identifica rapidamente, porque até rima. Então, por isso que eu falo que é nível 1, muito fácil. Agora, o ton rion também. Agora, quando pegamos ton monogene, aí ton e monogene terminam bem diferentes. Então, aí eu diria que isso aqui é um nível 3. Mas, mesmo que, ton rion é muito fácil de identificar, mas quando você percebe que no próximo o artigo também está no acusativo, fica fácil de você entender aquela palavra, né? E o caso em que ela está. Agora, no terceiro exemplo aí de João 14:13, nós temos o ton patera nível 3. Não dá para identificar pela rima, não é tão óbvio. Só a palavra patera você teria dificuldade de identificar o caso, mas como você está vendo aí o artigo ton, sabe que é do acusativo. É o mesmo caso com toi onomati. Tá vendo? Toi e o final ti, né? Fica difícil de perceber aí, não fica tão óbvio, né? Um nível 3, por isso que eu coloco no nível 3. Mas você sabe que ele está no dativo por causa do artigo toi. Chegamos finalmente à conclusão geral dessa aula. E eu quero fazer um pequeno exercício aqui com vocês para a gente recapitular tudo o que nós aprendemos. Eu vou falar o caso e você fala
o que ele indica, certo? E depois eu vou falar e você confere se você realmente acertou. Então vamos lá. Nominativo indica o sujeito, quem faz a ação. Genitivo indica, se você disse indica a posse ou a origem, é aquilo que pertence a alguém, muito bem. Dativo mostra, o dativo mostra o destinatário, para quem algo é feito. Se você falou algo como objeto indireto, também está certo. Acusativo mostra o objeto direto, quem recebe a ação. Eu resolvi fazer essa aula para mostrar como que os artigos são importantes. Tudo isso que acabamos de ver, de revisar agora, é revelado pelos artigos. Eles são a chave da leitura e da interpretação correta do grego bíblico. Então vamos para o próximo slide. Memorize os artigos. O artigo, como nós vimos, é o guia da frase. Ele mostra o caso, o gênero e o número da palavra. E mesmo que existem 24 formas diferentes, tem muito mais do que o português, vamos dizer 20 formas a mais do que o português, podemos nos contentar dizendo que apenas 16 são únicas, porque algumas se repetem. Memorizar os artigos é algo importantíssimo e totalmente possível e fundamental para quem quer ler o texto bíblico diretamente no original. Aplicação prática. Na prática, quando você reconhece o artigo, você automaticamente consegue identificar 4 funções: o sujeito, nominativo, a posse, genitivo, o destinatário, dativo e o objeto direto, acusativo. E é exatamente isso que te permite entender quem faz, quem recebe e a quem pertence em cada frase. Quando o artigo se torna familiar, o grego passa a falar com você de maneira mais natural. E assim concluímos o bloco 5.2. Todos os artigos. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você já sabe identificar os artigos e reconhecer os 4 casos principais do grego bíblico. Continue praticando, revisando e comparando os versículos. A leitura do Novo Testamento em grego te ajuda muito a fixar todo esse conteúdo. Então, procure ler, mesmo que você ainda não consiga entender tudo, procure ler sua Bíblia diretamente no grego. E antes de encerrar, eu quero deixar um desafio learnista para você. Antes dessa aula, você sabia quantos artigos existem no grego bíblico? Se não sabia, quantos você imaginava que havia? Você achava que eram mais ou menos do que o português? Eu peço para que você responda esse desafio, obviamente para saber se realmente vocês chegaram até o final e também para dar engajamento aqui para o canal e que mais pessoas possam ver essas aulas de grego e também a compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Então, além de comentar que isso vai fazer com que o algoritmo entenda que as pessoas estão gostando do conteúdo, também você pode se inscrever se não for inscrito, ou dar um like se já for inscrito, e assim nos ajudar a continuar com esse ministério de ensinar a língua do Novo Testamento aqui no YouTube. E lembre-se, você é um learnista? Parabéns! Está estudando com dedicação. Mas se você também está querendo se tornar um helenista, alguém que é apaixonado para aprender o grego bíblico, então você está no lugar certo. Que Deus abençoe os seus estudos e nos vemos na próxima aula.
Tchau, tchau.